Oi, eu sou Fernando Arede. Vamos fazer uma reflexão em Colossenses capítulo 2, primeiro versículo 6 a 8. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Agora a partir do versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, uma aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear o impulso da carne. Agora vamos ao capítulo 3, versículo 10 a 15. E vos revestistes do novo homem que se renova com pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Começamos a entender, irmãos, que quando recebemos Jesus, também entramos num novo procedimento de ser, uma nova maneira de viver. Porém, nós temos heranças culturais, heranças tradicionais das nossas criações, das nossas formações. Herdamos costumes e manias que nossos pais naturalmente nos ensinaram. Se coisas boas ou ruins, não é o mérito. O problema é saber o quanto elas têm a ver com os princípios de Cristo Jesus. É importante avaliar dentro de si mesmo as coisas que o Senhor ordenou e como ordenou. Mas cuidado, e eu devo tomar certo cuidado para não ficar enraizado e preso com filosofias vãs e enganosas, com tradições humanas que de nada resolvem, para nada servem. Certas pessoas me falam que só oram desta ou daquela maneira. Eu só posso orar de joelhos. Não, eu só oro sentado, eu só oro deitado. Cada um ora como quiser, o importante é que ore, que fale com Deus. Até esses detalhes sobre como devo falar com Deus, basta que fale. Vi muitos que intercedem a Deus de joelhos, outros sentados, outros em pé, e cada um ora do seu jeito. Nós nos prendemos, muitos se prendem a culturas, tradições, e infelizmente entramos por caminhos de obrigação carnal e não com a liberdade que Cristo nos concedeu. Se nós morrermos ou morremos com Cristo pela fé, nós temos que repensar nossa maneira de ser.
Porque somos cheios de problemas. É verdade que se eu comer um pedaço de carne, eu vou escandalizar o meu irmão mais fraco, que acha aquilo errado, melhor que eu não coma. Mas diante de Deus, eu não sou nem estou proibido de comer o pedaço de carne. O problema é não gerar escândalo ao meu irmão mais novo. Novo, irmão na fé. Não de idade, mas de vida espiritual. Como nós temos que aprender a ser livres, porque em várias coisinhas particulares aprendemos a ser presos, culturalmente, tradicionalmente presos a costumes e manias e maneiras. O Senhor tem me ensinado que somos mais livres, muito mais livres. Eu não devo me prender a manusear, provar ou tocar, não mexa, não toque, não faça assim, não faça deste jeito. O importante é a sinceridade que vai no coração. E isto não é para todos. É importante crescer no revestimento de Cristo Jesus e ir conhecendo a liberdade que Ele nos concede para estarmos adorando a qualquer momento e a qualquer tempo. Como seminarista, eu era muito curioso da chamada liturgia. Então, eu ia em várias denominações, as chamadas igrejas evangélicas protestantes, e ia conhecendo a maneira de cada uma, o formato. Algumas estranhas no meu ponto de vista, outras não saudáveis, outras eu aprovei. Irmãos, sem perceber, eu estava me tornando juiz das denominações, o que é um absurdo. E depois o Senhor foi me ensinando que tem pessoas salvas em qualquer denominação, assim como tem pessoas perdidas também em qualquer denominação. Porque não é pela denominação, esta ou aquela, que eu serei salvo, mas pela minha fé íntima e pessoal ao Cristo ressurreto. Porque tem igrejas muito boas e consideradas exemplo, porém muitos ali não estão levando Cristo a sério. Assim não é a denominação quem me prende, mas Cristo Jesus. Estou numa denominação, mas eu sou cristão. Eu não sou a denominação, eu estou nela, mas o que eu sou de fato, o que eu me revisto é de Cristo Jesus. E quem me ensina, quem faz entender a liturgia pessoal e particular é o Espírito Santo. Por isso ele nos ensina e nos estimula a nos revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Não é muito fácil no início, nós erramos em vários momentos. Erramos muito, mas vamos aprendendo. Quando falamos em compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, é um processo que encontramos esta passagem em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, sobre o fruto do Espírito. Aqui também ficou claro que o próprio Espírito Santo coopera com a gente, com todos nós, para andarmos em perdão, em gratidão, em longanimidade, em benignidade. Mas isso não é decorar os textos ou decorar as palavras, os procedimentos, mas começar a viver à medida em que eu começo a perdoar. Eu começo a andar um pouco diferente, eu começo a botar um freio nos meus impulsos. Eu não posso dar todo o espaço das minhas impulsividades, elas sempre me levam ao erro. E ele frisa no versículo 15 do capítulo 3 de Colossenses, que a paz de Cristo seja juiz em seu coração. E na outra versão diz, seja a paz de Cristo juiz em vossos corações. Então, a paz de Cristo é quem vai identificar onde eu estou e como eu estou. Eu posso estar num ambiente muito estranho,
Mas se eu sentir paz, Cristo está ali comigo. A falta da paz atrapalha o entendimento da palavra e da presença do Senhor. Embora o Espírito Santo habite em nós, ele não convive com a turbulência, a angústia e o sofrimento, salvo em momentos específicos, quando estamos sendo visitados por tribulações. Mas a paz de Cristo supera e vence tudo. Quanto mais desenvolvemos as qualidades espirituais de Cristo, melhor e maior é a paz do Senhor em nós. Ele será o nosso juiz. Às vezes, irmãos, quando temos que tomar uma decisão, ficamos oscilantes, não sabemos se vamos para lá ou para cá. E nessa oscilação, muitas vezes eu jejuava, orava, até que em algum momento a direção da direita, aquele caminho, era o caminho que eu sentia paz. Mas racionalmente não parecia ser o melhor caminho, mas era aonde eu sentia paz. Então eu comecei a obedecer, não o que os meus olhos viam, não o que a minha razão falava, mas o que meu coração sentia. É uma leitura intuitiva. Se deixe levar pela paz de Cristo. Amadureça a paz de Cristo em você, porque nós temos a liberdade de andar com Cristo. E nós ficamos livres dos legalismos racionais e enganosos, mas devemos andar sempre com as qualificações do Espírito Santo, sempre, acima de tudo, revestidos com o amor, uma qualidade suprema, para que possamos andar na paz de Cristo. Seja essa promessa em nossos corações e que o Senhor nos abençoe com a sua paz, em nome de Jesus. Amém.